No verão de 1994, um jovem chamado Jeff Bezos decidiu arriscar tudo. Ele largou um emprego estável e extremamente bem pago em Wall Street para perseguir uma ideia que muitos consideravam maluca. Em uma garagem alugada em Seattle, com a ajuda de sua esposa Mackenzie Scott, então com 24 anos, Bezos dava início ao que se tornaria uma das empresas mais poderosas da história da humanidade. O nome escolhido foi Amazon, inspirado no maior rio do mundo, um símbolo ambicioso de escala e alcance que o futuro confirmaria plenamente. Aquela garagem não era apenas um escritório improvisado, era o ponto zero de uma revolução silenciosa que transformaria a forma como o mundo compra, vende, armazena dados e até consome entretenimento. Nos primeiros meses, Bezos, Mackenzie e um pequeno time de jovens ambiciosos, incluindo um dos primeiros funcionários do Garage, empacotavam livros manualmente, atendiam ligações em um telefone que tocava direto e sonhavam alto enquanto a empresa perdia dinheiro todos os dias. O medo do fracasso estava sempre presente, mas a determinação era maior. Em 1995, a Amazon.com finalmente abriu suas portas virtuais. O que começou como uma simples livraria online, logo mostrou um potencial muito maior. Bezos tinha uma visão clara. Ele não queria vender apenas livros. Ele queria construir a loja de tudo. Enquanto o negócio crescia em ritmo vertiginoso, o jovem fundador recrutava talentos que seriam fundamentais. Em 1999, Jeff Wilke foi contratado para comandar as operações e a logística. Sua capacidade de transformar o caos dos centros de distribuição em um sistema preciso e eficiente foi um dos pilares que permitiram à Amazon escalar sem desmoronar. Wilke passou a ser conhecido internamente como o homem que tornava possível o impossível. No início dos anos 2000, outra figura começou a ganhar destaque. Andy Jassy, um executivo discreto, mas brilhante, recebeu a missão de explorar uma ideia quase impossível na época. A empresa precisava de mais poder computacional para suportar seu próprio crescimento explosivo. Em vez de apenas resolver o problema interno, Jassy propôs algo radical. Por que não alugar esse poder computacional para outras empresas? Nascia ali, quase como um projeto paralelo, o que viria a ser a Amazon Web Services, ou simplesmente a AWS. Ninguém imaginava que aquela ideia secundária um dia se tornaria mais valiosa que o próprio comércio eletrônico. Ao longo da década de 2000, a Amazon diversificou de forma implacável. Lançou o Amazon Prime em 2005, criando um clube de membros que prometia entrega rápida, e mais tarde streaming de vídeo e música. Entrou no mundo dos dispositivos com o Kindle em 2007, revolucionando a forma como lemos, e com o Echo e Alexa anos depois, levando inteligência artificial para dentro dos lares. Em 2017, Bezos surpreendeu o mercado ao adquirir o Whole Foods Market por 13 bilhões e 400 milhões de dólares, marcando a entrada definitiva da empresa no setor de supermercados físicos. 2 anos antes havia comprado a Twitch por 970 milhões de dólares, consolidando sua presença no universo dos games e streaming ao vivo. Em 2018, o Amazon Prime ultrapassou a marca de 100 milhões de assinantes globais, um número que parecia inimaginável uma década antes. Financeiramente, os números se tornaram astronômicos. Em 2020, mesmo em meio a problemas que paralisavam o mundo, a Amazon registrou um faturamento de 401 bilhões e 700 milhões de dólares e um lucro líquido de 19 bilhões e 100 milhões de dólares. Seu valor de mercado superou a casa de $1 trilhão, consolidando Bezos como um dos homens mais ricos do planeta. No Brasil, a história começou de forma cautelosa. Em 6 de dezembro de 2012, a empresa iniciou operações oferecendo apenas livros digitais. Aos poucos foi expandindo. Em janeiro de 2019, inaugurou seu primeiro centro de distribuição em Cajamar, interior de São Paulo, um marco que sinalizava o compromisso de longo prazo com o mercado brasileiro. Enquanto construía esse império, a Amazon e Bezos também acumularam controvérsias. Práticas trabalhistas rigorosas em seus centros de distribuição geraram críticas duras. Acusações de vigilância excessiva de funcionários, disputas antitruste com reguladores ao redor do mundo e uma cultura corporativa intensa que exigia entrega total dos colaboradores tornaram-se temas recorrentes na mídia. Ainda assim, a empresa continuava crescendo. Em 2021, Jeff Bezos decidiu deixar o cargo de CEO para se dedicar a outros projetos, incluindo sua empresa de foguetes Blue Origin. O escolhido para sucedê-lo foi exatamente Andy Jassy, o mesmo executivo que havia construído a AWS desde o começo.
O garoto que sonhava grande no início dos anos 90 havia transformado uma livraria online em uma infraestrutura tecnológica essencial para o funcionamento da economia global. Hoje, quando pedimos um produto e ele chega no dia seguinte, quando armazenamos arquivos na nuvem sem pensar duas vezes, ou quando conversamos com uma assistente virtual em casa, raramente paramos para lembrar que tudo isso começou em uma modesta garagem em Seattle, com um jovem casal contando moedas e sonhando alto. A Amazon não é apenas uma empresa, ela se tornou um reflexo da nossa própria era, onde conveniência, escala e tecnologia andam lado a lado. E mesmo após quase 30 anos, ela continua reinventando o futuro todos os dias. Se você ficou fascinado por essa jornada de persistência, visão e transformação tecnológica, não deixe de se inscrever no canal Mundo Neural e ativar as notificações. Aqui contamos as histórias por trás das inteligências artificiais, empresas e mentes que estão literalmente construindo o amanhã. Qual gigante tecnológico você quer ver contado com esse mesmo nível de detalhe no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários. A sua opinião guia o que produzimos por aqui.